38 Transmitia meu cultivo para as feras. Capítulo 361, Tocando alaúde para a vaca. Tradutor, Dragon Boat Translation. Editor, Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Na prisão escura como breu, onde não se conseguia nem ver os dedos. Quem está aí? A voz de Fatih era estridente, como a de uma garota assustada. F. da. Fu praguejou e cobriu o ouvido que estava picado pela voz estridente. Você pode estar fodendo, cara? Minha orelha. Uau! Fatih sentiu que seu rosto estava um pouco quente, mas ele não se importou nem um pouco. Ele soltou um longo suspiro. Depois que ele se acalmou, Fatih disse indiferente, porque estou com você. Que azar. Fu riu na escuridão. Você acha que eu quero estar com um fardo como você? Agora mesmo, quem disse que o senhor da cidade já é um peixe na tábua de cortar, pronto para ser abatido por nós? Fatih ficou um pouco envergonhado e rapidamente mudou de assunto. Esta é a prisão do submundo. Não pode ser tão simples como nos prender, certo? Além disso, Fu, você tem um isqueiro ou alguma outra coisa que possa nos iluminar? Depois disso, Fu e Gordo revistaram seus bolsos. Os dois demoraram muito para encontrar uma vela e ponderaram muito antes de acendê-la. Rachadura, rachadura. A vela foi acesa e faíscas acenderam, iluminando a prisão do submundo. Como a prisão do submundo estava muito escura e o brilho da vela muito baixo, os dois se moveram para o lado da vela, e só então puderam se ver vagamente através das chamas. Mas mesmo assim, trouxe grande conforto psicológico para os dois. Se o senhor da cidade quiser prender todos nós e pensar em uma maneira de nos quebrar um por um, então ele precisará gastar muita energia espiritual. Ele deve estar sobrecarregando seu cultivo neste momento. Fu sentou-se no chão de pernas cruzadas e começou a analisar a situação atual. Então, só precisamos sentar aqui e esperar que a energia espiritual do senhor da cidade acabe. O gordo franziu a testa. Seu rosto gordo foi comprimido, tornando o rosto originalmente pequeno ainda menor. Fu revelou uma expressão que dizia: você acha que ele vai deixar você sentar aqui e esperar, não é? Uau! 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 Ao mesmo tempo, surgiram mais de uma dúzia de figuras negras. E cada figura negra é na verdade um clone do Lorde da cidade. Não acredito que ele possa nos deter sozinho. O gordo arregaçou as mangas, cuspiu na palma da boca, levantou-se bufando e atacou ferozmente aquele dos clones. Seus punhos esquerdo e direito foram brandidos um após o outro, esmagando tudo em seu caminho de maneira imponente. Em apenas algumas respirações, metade de sua distração foi destruída. É apenas um tigre de papel, não há necessidade de ter medo. O rosto de Fatih estava cheio de desdém enquanto ele atacava os clones restantes de uma só vez. Seus olhos já estavam cheios de alegria pela vitória. Dentro da prisão iluminada apenas por uma vela, Fatih e Fu só conseguiam ver uma área limitada. Porém, devido ao fato de serem todos artistas marciais, seus 5 sentidos eram extremamente sensíveis. Eles só precisavam fazer um pequeno som e seriam capazes de traçar o contorno, a posição e os movimentos da outra parte na escuridão. A disputa de atenção dividida entre Fatih e o senhor da cidade usou os outros sentidos fora de sua visão. Depois de mais algumas respirações, Fatih bateu palmas e riu alto. Só isso? Ah, a prisão do submundo. Eu pensei que era alguma coisa. Fu, seu covarde, apenas observe de lado. Quando Fatih conheceu o clone do Lorde da cidade, ele ainda estava um pouco assustado. Porém, após experimentar pessoalmente a força do clone, ele só teve o prazer de torturar noobs e massacrá-los. Então terei que confiar em você. Fu fez uma rara lisonja. Fatih já estava no prazer da vitória e do massacre. Quando ele ouviu essa lisonja, sua mente começou a divagar. Você sabe como falar. Nesse momento, Fatih havia esquecido completamente que, não muito tempo atrás, ele havia dito a Lin Bai com os olhos que as palavras de Fu não eram confiáveis. Fu ficou ao lado da vela e olhou para um quinto da vela que já estava queimada. Então, ele olhou para os clones dos lordes da cidade. Depois que cada clone fosse derrotado, ele se transformaria em um líquido pegajoso e derreteria sob seus pés. Não, deveria ser a prisão ao redor deles agora. Neste ponto, a situação era exatamente a mesma de antes da prisão do submundo ser ativada. Deve haver outras partes especiais da prisão do submundo. Fu murmurou em seu coração.
Ele parecia não estar fazendo nada, mas estava extremamente vigilante em seu coração. Uau! Os clones do Lorde da cidade que foram derrotados se reuniram novamente e se transformaram na aparência do Lorde da cidade. Eles avançaram na direção de Fatih. Espere. Mudou. Fu descobriu que cada clone era menor do que antes. Não só eles ficaram menores, como o número de clones também aumentou. De que adianta ter mais clones? Fatih obviamente também percebeu isso, mas ele ainda tinha uma expressão desdenhosa no rosto enquanto acenava com as mãos em direção a um clone após o outro, esmagando-os. Fatih acenou com o punho direito e, como um espeto, esmagou o peito de 4 clones com um único soco, aproveitando a oportunidade para lançar o punho esquerdo. No entanto, neste momento, 3 clones saíram correndo de trás do Fatih. 2 deles atacaram a cintura de Fatih, enquanto o outro se abaixou e bateu na coxa de Fatih. Ao mesmo tempo que Fatih balançou o punho esquerdo e chutou a perna direita para trás. O clone que queria destruir seu centro de gravidade e o clone que queria atacar sua cintura direita foram todos despedaçados pelo chute. Quanto ao clone que queria atacar sua cintura esquerda, já estava ao seu alcance. Fatih amaldiçoou em seu coração. Seu corpo ágil e gordo torceu-se ligeiramente para o outro lado. Silvo. O clone abriu as roupas da cintura de Fatih com a lâmina da palma da mão. Raspou uma camada de sua pele e deixou uma marca de sangue. Fatih já havia retraído o punho esquerdo. Ele aproveitou a oportunidade para empurrar o cotovelo e acertou a cabeça do clone sob as costelas. Bang! O clone se quebrou e se transformou em um pedaço de muco, desaparecendo na prisão do submundo. Depois de sofrer essa perda, Fatih não se atreveu a continuar sendo descuidado. Ele abriu e fechou os braços com um coração ágil. Não muito tempo depois, ele eliminou mais uma vez muitos clones. Fatih estendeu a mão para enxugar o suor da testa. Pelo canto do olho, ele viu que Fu estava sorrindo. Seu rosto ficou frio. Por que você está sorrindo? Você só sabe assistir. Fu não discutiu com o gordo. Afinal, não importa o que acontecesse, ele definitivamente venceria uma briga. Fu apontou para a frente. Havia uma pequena saliência ali. Em pouco tempo, se tornaria o clone do senhor da cidade. Ele disse, cada vez que você os destrói, eles se dividirão uma vez e seus números se multiplicarão. E sua força não diminuiu muito após a divisão. Se apenas destruí-los de novo e de novo, o resultado será. Sem precisar que Fu dissesse nada, Gordo pensou naquela cena. Aquela cena em que a prisão estava cheia do clone do Lorde da cidade, e os dois não tinham como renunciar. Gordo franziu a testa. Mas não podemos deixar de lutar. Vamos deixá-los nos atacar? Eles estão saindo de novo. Você acaba com eles e eu pensarei em uma maneira. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 362. Poder da prisão. Dentro da prisão do submundo, Lin Bai injetou um fio de energia espiritual no pequeno caldeirão. Com um zumbido, o pequeno caldeirão emitiu uma luz dourada deslumbrante. 1/4 da área da prisão estava iluminado. Após as tentativas anteriores de Lin Bai, ele descobriu que se injetasse apenas um pouco de energia espiritual, o pequeno caldeirão emitiria apenas uma luz dourada deslumbrante. Poderia ser usado como luminária. Se ele precisasse usar o pequeno caldeirão para iluminar por muito tempo, não consumiria muito poder espiritual. No entanto, se alguém ouvisse que Lin Bai usava um caldeirão tão pequeno como lâmpada, muitas pessoas provavelmente cuspiriam sangue e morreriam. Como esperado, Lin Bai olhou para o chão. Havia pequenas saliências que se expandiam e cresciam em alta velocidade. Isso foi exatamente como ele havia adivinhado. Na prisão do submundo, toda vez que o clone do Lorde da cidade fosse derrotado, ele se dividiria. Sua força não diminuiria muito, mas o número aumentaria exponencialmente. Little Blue tinha uma expressão preocupada no rosto. Como essas pessoas poderiam não morrer? Lin Bai viu a expressão de Little Blue e não pôde deixar de rir. Little Blue, não se preocupe, vamos encontrar um caminho. Little Blue ouviu isso e soltou um suspiro de alívio. Sua expressão também aliviou um pouco. Little Blue tinha total confiança nas palavras e ações de Lin Bai. Se Lin Bai dissesse que poderia viver para sempre e se tornar uma divindade, Little Blue não hesitaria em acreditar nele. Depois de entregar os clones do Lorde da cidade para Little Blue, Lin Bai chegou silenciosamente à beira da prisão e estendeu a mão em direção à escuridão. Como sua visão estava embaçada,
Lin Bai só podia usar seu corpo físico para vivenciar os limites da prisão. Não muito tempo depois, Lin Bai tocou a barreira sólida e gelada. Lin Bai desembainhou sua longa espada e avançou com toda a sua força. No entanto, junto com o som do metal se chocando, a barreira da prisão e a longa espada na mão de Lin Bai permaneceram ilesas. Depois disso, Lin Bai tentou mais alguns métodos. Ele até tentou tocá-lo com um pequeno caldeirão, mas não deixou nenhuma marca na barreira. Ei! Uma risada sinistra e fria soou do lado de fora da prisão. É inútil. Com o seu cultivo, você não conseguirá escapar da prisão com força bruta. Desistir. A voz pertencia ao senhor da cidade. Lin Bai silenciosamente deu alguns passos para trás e fez o possível para ficar o mais longe possível dos muros da prisão. Uau! Neste momento, um leve som de ar sendo dilacerado pôde ser ouvido. Depois disso, os 5 sentidos de Lin Bai lhe disseram que havia algo que havia passado pelas paredes da prisão e estava atacando na velocidade da luz. Lin Bai não hesitou em pegar seu pequeno caldeirão para se proteger. Ele então brandiu a espada longa na mão direita e esfaqueou a figura que se aproximava. Bang! O som ensurdecedor de metal colidindo foi ouvido, acompanhado de faíscas. Com a luz fraca das faíscas, Lin Bai viu um rosto familiar. Foi o senhor da cidade. É? Lin Bai sentiu claramente com as mãos que havia uma barreira invencível na prisão. Então, por que o Lorde da cidade poderia ignorar a barreira e usar seu corpo físico para passar pela barreira? Ah! O Lorde da cidade ficou muito feliz ao ver a expressão no rosto de Lin Bai. Você sabia que quando você monta uma prisão, ela pode ser dividida em 2 partes. Você só pode entrar, só pode sair e não pode fazer nenhuma das duas. Então foi esse o caso. Lin Bai entendeu de repente. A prisão do submundo do Lorde da cidade evitou em grande parte que as pessoas de dentro escapassem, mas também permitiu a entrada de estranhos em grande medida. A partir disso, as paredes desta prisão poderiam ser consideradas indestrutíveis. Ao mesmo tempo, permitiu que o senhor da cidade passasse por todas as prisões sem qualquer obstáculo. Dentro da prisão, havia clones que não podiam ser mortos e o número de clones aumentou exponencialmente. Fora da prisão, estava o Lorde da cidade que vagava constantemente, esperando por uma oportunidade para lançar um ataque furtivo. Felizmente, Shan havia sido gravemente ferido por Fatih. Quando Lin Bai pensou nisso, soltou um suspiro de alívio. Se o senhor da cidade e Shan usassem esta prisão juntos, então Lin Bai e os outros definitivamente não seriam capazes de retaliar. Pode-se dizer que perder Shan reduziu a dificuldade de extremamente difícil para difícil. Enquanto os pensamentos de Lin Bai vagavam, ele trocou golpes com o senhor da cidade várias vezes. Mesmo que o Lorde da cidade tivesse uma grande vantagem em termos de cultivo, ele sempre esperaria por uma oportunidade para lançar um ataque furtivo depois de dar tudo de si. Este método parecia muito estúpido, mas na realidade poderia drenar a energia de Lin Bai aos poucos, minar a confiança de Lin Bai e até aumentar o fardo de Lin Bai. Pode-se dizer que é o método com maior taxa de sucesso. Lin Bai, parece que você já entende o quão aterrorizante é estar na prisão do submundo. Nada mal, gosto da sua expressão preocupada. A voz do senhor da cidade veio da escuridão. Mas no segundo seguinte, a voz do senhor da cidade soou de outro lugar. Ei! Eu te dei uma chance há muito tempo. Eu te dei uma chance de se jogar no chão e implorar por misericórdia. Mas quando a oportunidade está bem na sua frente, você nem sabe como agarrá-la. Então você só pode. Uau! Um som penetrante foi ouvido. Lin Bai torceu os pés e a mão direita se transformou em uma garra, arranhando suas costas. Ao mesmo tempo, ele segurou o pequeno caldeirão com a mão esquerda à sua frente para se proteger. Nas batalhas anteriores, Lin Bai já havia perdido muito de sua energia espiritual para o pequeno caldeirão. Agora, ele só tinha um pouco de energia espiritual, então, a menos que fosse uma emergência, ele só poderia usar o pequeno caldeirão como escudo por enquanto. Bang! O som da colisão soou. Lin Bai permaneceu imóvel, mas a área entre o polegar e o indicador de sua espada estava ligeiramente dormente. Nada mal, nada mal. É só que você pode aguentar mais algumas rodadas. Vamos dar uma olhada na sua besta espiritual. Lin Bai olhou na direção de Little Blue quando ouviu o som. Little Blue tinha 30-40 clones do City Lord ao seu redor. No início, Little Blue estava bastante relaxado,
mas agora teve que lutar com todas as suas forças. Felizmente, o corpo físico de Little Blue era forte e resistente. Mesmo que ele fosse acidentalmente atingido pelo clone do Lorde da cidade, seria apenas um pequeno ferimento. Mas se o número desses clones continuasse a aumentar, ele tinha que encontrar uma maneira de quebrá-lo. Ah, Limbai, você sentirá um pouco do que é chamado de desespero e do que é chamado de desamparo. Estou ansioso por seus gritos, choros e apelos indefesos depois que você cair em desespero. Só de imaginar isso me faz sentir insuportável. A voz do senhor da cidade veio de todas as direções. Foi difícil para Limbai controlar a posição da outra parte. Uau! Bang! O som do ar sendo dilacerado foi acompanhado pelo som de uma batalha. Foi assim que o senhor da cidade usou constantemente suas palavras e a direção do som para enganar os ouvidos de Limbai e esperar por uma oportunidade para agir. Porém, em vez de agir, Limbai sentiu que o senhor da cidade estava gostando da sensação de brincar com sua presa, aproveitando o processo de fazer sua presa cair em desespero. Um momento depois, o senhor da cidade mais uma vez se aproximou de Limbai. Assim como nas batalhas anteriores, ele deu um golpe com a palma da mão no ombro esquerdo de Limbai, e Limbai também deu um golpe com a palma da mão. Mas neste exato momento, Limbai sentiu um lorde da cidade às suas costas acenando com a palma da mão em sua direção. Foi tão fácil quanto esmagar ervas daninhas secas e madeira podre, fria e sinistra, brutal e selvagem. Limbai só conseguiu retrair abruptamente o golpe de palma que havia enviado. Em vez disso, ele saltou alto e pisou na palma da mão do senhor da cidade. Quando as palmas das mãos e os pés colidiram, Limbai aproveitou a situação para atacar atrás dele. Ele deu um soco, dispersando a força da palma do lorde da cidade atrás dele. Embora o ataque do senhor da cidade tenha sido dissolvido por Limbai, mas agora mesmo, o ataque frontal do senhor da cidade foi dividido em dois, e o poder contido nele não era muito diferente, fazendo com que uma fina camada de suor se formasse na testa de Limbai. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 363. Palmazuras tem minha técnica imortal. Você está começando a se arrepender de não ter se prostrado diante de mim e implorado por misericórdia. Torne o impossível possível. Limbai, você acha que pode me ameaçar só porque machucou Shan e matou Han? Se você realmente pensa isso, você está realmente me decepcionando. A voz do senhor da cidade veio intermitentemente de todas as direções para atrapalhar o julgamento de Limbai. Limbai ficou onde estava e olhou para a escuridão à sua frente. Ele não se mexeu. Quanto aos clones que o Lorde da cidade continuava dividindo, todos eram cuidados por Little Blue. Aquele olhar confiante, aquele olhar nojento de novo. Vou arrancar seus olhos. Vou cortar cada pedaço de carne do seu corpo e dar uma boa olhada. O que exatamente me faz sentir tão enojado de você? O senhor da cidade gritou com raiva. O Lorde da cidade acreditava que já tinha vantagem e Limbai não tinha chance de virar o jogo. No entanto, mesmo em tal situação, Limbai ainda estava tão casual como sempre. Mesmo que o Monte Tai desabasse diante dele, ele não se moveria. Foi essa aparência que fez o senhor da cidade sentir-se enojado e indignado. De repente, os 5 sentidos aguçados de Limbai perceberam que o senhor da cidade estava atacando pela frente esquerda. Ele se protegeu colocando sua espada longa e um pequeno caldeirão na frente dele com antecedência. No entanto, quando o Lorde da cidade estava prestes a atacar, ele se torceu em um ângulo estranho e atacou Little Blue, que estava enredado em muitos clones. Não é bom. Limbai gritou em seu coração, não é bom. Ele exerceu força com os pés e seguiu de perto o senhor da cidade. Os 5 sentidos de Little Blue não eram inferiores aos de Limbai. Também notou que o Lorde da cidade estava se aproximando na velocidade da luz. No entanto, embora Little Blue tenha conseguido avançar e tivesse a intenção de defender e se esquivar, havia muitos clones do Lorde da cidade ao lado de Little Blue. Além disso, todos esses clones atacaram ao mesmo tempo. Eles não queriam machucar Little Blue, mas apenas impedir o movimento de Little Blue. Em um momento de desespero, Limbai ativou seu poder espiritual e lançou a longa espada na mão direita, mirando nas costas do senhor da cidade, usando o ataque como defesa. Caso contrário, Limbai não conseguiria chegar a tempo. A velocidade da espada que Limbai lançou já era difícil de rastrear a olho nu. Num piscar de olhos,
A ponta da espada estava prestes a alcançar as costas do senhor da cidade. Bang! O senhor da cidade só pôde parar e usar a mão como lâmina para golpear a lateral da espada longa, fazendo um som nítido como metal colidindo. Mas, ao mesmo tempo, outro clone do Lorde da cidade apareceu atrás de Little Blue e de repente puxou uma perna para chutar a cabeça de Little Blue. Neste momento, Lin Bai já havia chegado na frente do senhor da cidade. Ele chutou rápido e ferozmente a panturrilha do Lorde da cidade, removendo a tremenda força desse chute. Depois disso, Lin Bai aproveitou a oportunidade para agarrar o pescoço do senhor da cidade. Após várias rodadas de trocas, Lin Bai finalmente entendeu uma coisa. Havia apenas duas maneiras de sair da prisão do submundo. Mate o senhor da cidade e a técnica de cultivo desaparecerá naturalmente. A outra maneira era agarrar o senhor da cidade. Olhando para a palma da mão que chegava, a expressão do senhor da cidade mudou muito. Ele nunca pensou que Lin Bai seria tão implacável e decisivo, visando diretamente seus pontos vitais. No entanto, quando a mão de Lin Bai estava prestes a agarrar o pescoço do senhor da cidade, o rosto do senhor da cidade, que estava cheio de medo, arrependimento e desejo de recuar, foi varrido. Em vez disso, foi substituído por um rosto com um sorriso sinistro. Quando a mão de Lin Bai alcançou o pescoço do senhor da cidade, ele a apertou com força. O Lorde da cidade, que parecia exatamente igual ao seu corpo original, se transformou em um líquido viscoso e escuro como um clone. De repente, uma espessa aura assassina surgiu de trás de Lin Bai. Uma armadilha. O senhor da cidade foi capaz de se transformar em um clone que parecia exatamente igual ao seu próprio corpo. Lin Bai havia experimentado isso nas batalhas anteriores. Além disso, em muitas batalhas, o senhor da cidade usou um clone tão realista. Isso deu a Lin Bai uma ilusão subconsciente de que o senhor da cidade só poderia usar um desses clones. Porém, deste passo em diante, foi a armadilha do senhor da cidade. Até agora, o senhor da cidade planejou atacar furtivamente Little Blue 2 vezes. No entanto, estes 2 tempos foram o clone realista do senhor da cidade. Quanto ao verdadeiro Lorde da cidade, ele já havia usado sua técnica de cultivo para esperar por uma oportunidade no escuro. Palmazura. O verdadeiro ataque do senhor da cidade desabou em direção a Lin Bai em todas as direções, trazendo consigo infinitas intenções assassinas e intenções assassinas. O ataque com a palma da mão do Lorde da cidade fez com que figuras aparecessem ao seu redor. Cada figura era fraca e sinistra. Sob os pés de cada Azura havia centenas de milhões de cadáveres. Um mar de sangue subiu para o céu. Esses Azuras pareciam ter se materializado. Eles revelaram uma intenção assassina que não podia ser vista diretamente. Se o estado de espírito de Lin Bai não fosse firme, ele teria sido derrotado por uma rachadura em seu estado de espírito apenas por experimentar a ilusória intenção assassina do Azura. Lin Bai queria usar seu poder espiritual para entrar no pequeno caldeirão, mas seu poder espiritual atual não era mais suficiente para usar o pequeno caldeirão novamente. Ele só podia usar o pequeno caldeirão como escudo na frente do peito. A longa espada em sua mão direita continuava balançando, com a intenção de usá-la para desviar um pouco da força da palma. O cheiro da morte. Lin Bai podia sentir o cheiro mais próximo da morte. Neste momento, todo o seu corpo ficou muito quieto. Tudo desacelerou. A longa espada em sua mão e a palma do senhor da cidade se moviam na velocidade de uma tartaruga. Little Blue também sentiu o poder da palma Azura. Deu 2 passos de cada vez e correu em direção ao Lin Bai e ao senhor da cidade como um homem louco. Porém, já era tarde demais. Zumbido. Uma explosão de luz negra e dourada deslumbrante irrompeu do pequeno caldeirão. Toda a prisão escura, que era tão escura que não se podia nem ver os dedos, estava iluminada. Os clones negros do Lorde da cidade que lutavam com a Little Blue se dispersaram no momento em que foram iluminados por esta luz densa. 4 pilares de luz negra e dourada circulavam com alês profundas. Eles apareceram do nada ao redor do corpo do senhor da cidade. Então, de repente, eles dispararam em direção ao Lorde da cidade. Lin Bai podia sentir a luz negra e dourada do pequeno caldeirão. Os 4 pilares de luz negra e dourada apareceram. A força vital em seu corpo fluiu para o pequeno caldeirão como um riacho. Mas agora, Lin Bai só conseguia cerrar os dentes e perseverar. Mesmo que desse meio passo para trás, o que o esperava era apenas a morte.
Os pilares de luz preto-dourado colidiram com a ilusão azura criada pela palma azura do senhor da cidade. A imponente assassina Shura se dispersou, mas os pilares de luz não mostraram sinais de parar. A expressão do senhor da cidade mudou drasticamente. Ele nunca esperou tal reviravolta. Ele inconscientemente torceu a palma da mão e bateu-a na direção dos 4 feixes de luz. Um sentimento inato dizia constantemente ao Lorde da cidade que ele precisava bloquear esse movimento. Ele teve que bloquear esse movimento. Estrondo. A palma azul e o feixe de luz preto-dourado colidiram, criando uma violenta onda de ar. Little Blue foi surpreendido e bateu fortemente na parede da prisão. Não. O rugido do senhor da cidade soou, mas parou abruptamente no final. A prisão em que Limbai estava também desabou por dentro enquanto os dois lutavam. A luz do lado de fora brilhou lentamente. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 364, flecha gasta estrondo. Pedras continuavam caindo do céu acima do altar, acompanhadas de poeira pesada. Um momento depois, todo o altar estava uma bagunça. O que está acontecendo? Ofegante. Fatih viu que a prisão do submundo havia se dispersado e a luz do mundo exterior brilhava. Mesmo que as pedras continuassem caindo, ele sentiu que não havia cenário melhor do que este. Ele soltou um longo suspiro e simplesmente se deitou. Ele estava na prisão do submundo e lutava constantemente com os clones do senhor da cidade. No entanto, quanto mais clones ele matava, mais clones ele dividia. No final, o número de clones atingiu um número assustador. Se a prisão do submundo não tivesse desabado e causado o desaparecimento de um grande número de clones, ele e Fu poderiam ter morrido lá. Fu estreitou os olhos. Ele queria ver todos os aspectos do altar através da poeira espessa. Ele disse calmamente: parece que a batalha entre Limbai e o senhor da cidade terminou. Então quem vai ganhar e quem vai perder? Fatih, que já estava deitado, ouviu isso e sentou-se. Seus olhos revelaram alguma preocupação. Uau! 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 Após alguns sons estranhos, a poeira do altar foi varrida por uma rajada de vento forte, revelando a aparência original do altar. Olhe para lá. Fatih revelou uma expressão surpresa. Ele apontou para frente como se tivesse visto algo extraordinário. O senhor da cidade estava ofegante e coberto de sangue enquanto ficava na frente de Shan. Se isso fosse tudo, Fatih não teria revelado uma expressão tão surpresa. Ele tinha visto muitas cenas com Limbai nos últimos dias, então não se assustaria com cenas comuns. No entanto, o senhor da cidade à sua frente era muito assustador. Havia um arranhão profundo no rosto do senhor da cidade, no canto da sobrancelha direita. A pele do arranhão era como um pedaço de papel com sangue escorrendo, revelando o interior do arranhão. O interior do arranhão era um rosto pálido coberto por uma pele amarela pálida. Havia também um par de olhos vermelhos escuros que brilhavam com intenção de matar e ódio sem fim. Por alguma razão, quando Fatih viu a verdadeira face do senhor da cidade sob a pele, ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha e suas mãos e pés ficaram ainda mais frios. Mas no segundo seguinte, ele viu Limbai parado ali e o medo em seu coração se dissipou um pouco. O homem magro também saiu da prisão do submundo. Com uma expressão de ter sobrevivido a um desastre, ele correu para o lado de Limbai e perguntou em voz baixa: esta é a verdadeira face do senhor da cidade? Limbai acenou com a cabeça em resposta. Ele ainda estava relembrando o ataque que acabara de usar com o pequeno caldeirão. Ele podia sentir claramente que sua vida havia fluído das pontas dos dedos para o pequeno caldeirão, e ele confiou nesse ataque para ferir gravemente o senhor da cidade. Isso fez Limbai sentir um medo persistente. Se este pequeno caldeirão tivesse enlouquecido e devorado sua vida sem qualquer resultado financeiro, então ele já teria sido uma múmia, morrendo em batalha com o senhor da cidade. Como esperado, ainda havia muitos segredos neste pequeno caldeirão e ele não poderia usar algumas de suas habilidades precipitadamente. Ele precisava verificar pouco a pouco, desmontá-lo e confirmá-lo, ou então teria que pagar uma quantia ainda maior. Preço. Limbai murmurou em seu coração e decidiu investigar adequadamente este pequeno caldeirão. Porém, não foi agora. Limbai estimou que ainda restava energia espiritual e então levantou a cabeça para olhar para o enfraquecido senhor da cidade. Havia uma chance. Little Blue e Little Black se aproximaram dele. Os dois pequenos animais olharam para o senhor da cidade que estava à beira da morte, e seus olhos brilhavam com uma luz dourada, ansiosos para ajudar Limbai.
Isso não vai funcionar, talvez da próxima vez. Lin Bai balançou a cabeça e seu tom era um tanto sério. Quando os dois pequenos animais ouviram isso, embora houvesse algum arrependimento em seus olhos, eles só puderam recuar obedientemente para o lado. Lin Bai injetou um traço de poder espiritual no pequeno caldeirão, e o pequeno caldeirão flutuou lentamente, protegendo o peito de Lin Bai. Na frente, como seu poder espiritual já era insuficiente, Lin Bai só pôde usar temporariamente o pequeno caldeirão como escudo para bloquear o ataque do senhor da cidade. Lin Bai segurou a longa espada na mão direita e sua figura brilhou como uma rajada de vento. Ele flutuou na frente do senhor da cidade, e a ponta da espada estava diretamente entre as sobrancelhas do senhor da cidade. A aura da espada pressionava e seus ataques eram implacáveis. O rosto do senhor da cidade estava sombrio. Vendo Lin Bai correndo, ele acenou com as próprias mãos e deu um soco no punho da espada. Estrondo. A espada e o punho colidiram e o ar ondulou. O senhor da cidade deu um passo para trás e cuspiu um bocado de sangue. Ele olhou sombriamente para Lin Bai, que protegia seu peito. O pequeno caldeirão à sua frente. Foi o ataque anterior deste pequeno caldeirão que o colocou em desvantagem. Ele não teve escolha senão mudar esse disfarce. Ao pensar nisso, o ódio e a intenção de matar do senhor da cidade em relação a Lin Bai surgiram como um rio caudaloso. Quando o gordo e o magro sentiram essa intenção que carregava emoções fortes, eles não puderam deixar de estremecer. Seus olhos lentamente se tornaram solenes. O senhor da cidade firmou seu corpo e cuspiu um bocado de saliva misturada com sangue. De repente, ele avançou e pegou a alabarda de osso branco de chão com as costas da mão, agitando-a. A cada golpe, parecia que havia incontáveis espíritos ressentidos chorando, penetrando direto no coração das pessoas. Lin Bai permaneceu calmo e imperturbável. Com o movimento da longa espada na mão, ele cambaleou para longe do corpo da alabarda de osso branco. A alabarda de osso branco perfurou o pequeno caldeirão, emitindo um som ensurdecedor. Lin Bai aproveitou a oportunidade para balançar a espada longa e foi direto para as mãos do senhor da cidade. Os dois já haviam usado muito poder espiritual neste momento e só podiam usar esses movimentos básicos de matança para vencer. Ei! Você era tão arrogante antes, mas agora está maltrapilho. O corpo ágil do gordo apareceu inconscientemente atrás do lorde da cidade, seu rosto exibindo um sorriso desdenhoso. Vá para o inferno. Os olhos do homem magro eram penetrantes. Ele tinha visto tudo quando Lin Bai e o senhor da cidade trocaram golpes, então ele sabia muito bem que o senhor da cidade já estava no fim de sua corda. Little Blue e Little Black, os dois pequenos animais, viram que Lin Bai e os outros dois estavam prestes a dar um golpe final no senhor da cidade, e seus olhos emitiram uma luz dourada. Os olhos do senhor da cidade estavam cheios de ódio. Como uma fera enfurecida e desolada, ele rugiu enquanto atacava os três. Não. Isso não está certo. Lin Bai queria abrir a boca para fazer o gordo e os outros dois recuarem, mas já era tarde demais. Depois que o senhor da cidade lutou com a Lin Bai, ele deliberadamente deu um passo para trás, e aquele bocado de sangue também poderia ser uma atuação. Foi só para enganar a multidão e pensar erroneamente que ele estava em uma situação desesperadora. Como resultado, ele baixaria mais ou menos a guarda e revelaria uma falha. Todo o corpo do Lorde da cidade emitia um brilho vermelho e sua velocidade aumentou explosivamente. Ambas as mãos estavam cercadas por uma aura negra sinistra e com uma velocidade difícil de ser encontrada a olho nu. Ele começou a atacar como uma fera. Lin Bai ajustou seu corpo e cortou sua espada longa diretamente nas mãos do Lorde da cidade, usando o ataque como defesa. O homem gordo e magro já havia percebido que algo estava errado. Eles amaldiçoaram o senhor da cidade em seus corações por ser sinistro e então usaram todas as suas habilidades para salvar vidas. Estrondo. 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 Após 3 sons explosivos, Lin Bai e os outros dois recuaram. Lin Bai confiou em seu ataque como defesa e foi considerado são e salvo. No entanto, ele não se atreveu mais a ser descuidado com o senhor da cidade. Gordos e magros cuspiram um bocado de sangue. Os ferimentos que o magro tinha anteriormente foram acumulados desta vez. Agora, ele só poderia usar 30% de sua força. Foda-se. Que maldito truque sujo. Fatia amaldiçoou em voz alta. A saliva voou de sua boca. Nesse momento, ele viu pelo canto dos olhos Fu que havia criado raízes no chão.
Ele começou a xingar novamente. Você já percebeu que algo está errado, certo? Não, eu não fiz. Eu não sou. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 365. Esquemas. Limbai percebeu a conversa entre Fu e Fatih, mas não prestou muita atenção a isso. A princípio, ele imaginou que talvez o Lorde da cidade estivesse apenas fingindo estar no fim da linha, mas na verdade estava escondendo sua força para pescar. Mas ele não decidiu fazer nada, e Fu também não faria nada. Se Gordo e Magro subissem sozinhos, só sofreriam ferimentos ainda mais graves. O ponto mais importante era que eles não podiam dar ao senhor da cidade a chance de recuperar o fôlego. Todos viram quão aterrorizante era a capacidade de recuperação de Rei Shan. A força do senhor da cidade estava acima desses dois. Só se poderia imaginar a capacidade de autocura do Lorde da cidade. O ataque do senhor da cidade foi bem sucedido. Ele não parou. Todo o seu corpo estava cheio de ki demoníaco. Carregava o ressentimento oculto de milhares de criaturas enquanto ele avançava em direção à multidão. Embora não estivesse no limite, ele sabia que estava em uma posição de desvantagem. Era muito raro ele aproveitar esta oportunidade para perseguir e atacar. Uma vez que ele perdesse a oportunidade de ferir gravemente Limbai e os outros, ele não seria capaz de fazer isso novamente. Foda-se. Fatih sentiu que o senhor da cidade estava vindo em sua direção e amaldiçoou. Ele rapidamente usou todos os tipos de métodos defensivos e luzes coloridas protegeram seu corpo. O senhor da cidade foi muito rápido e decisivo. A defesa de Fatih ainda não havia sido ativada e, antes que Skinny pudesse reagir, um ataque cruel foi direcionado ao peito de Fatih. Bang! Antes que este ataque atingisse o peito de Fatih, Limbai deu um passo à frente primeiro e ativou o pequeno caldeirão que brilhava com a luz dourada para proteger Fatih. Ele recebeu esse ataque constantemente. O rosto do senhor da cidade revelou uma expressão de irritação enquanto olhava para o pequeno caldeirão cheio de chamas. Ele não conseguia reconhecer nem ver através do pequeno caldeirão. No entanto, não só foi capaz de bloquear seus ataques repetidas vezes, como também não houve uma única rachadura no corpo do pequeno caldeirão. Estava completamente intacto. O homem magro que estava um passo atrasado, Limbai, que havia bloqueado o ataque, e Little Green e Little Red, que se preparavam para continuar, atacaram juntos. Todos os tipos de raios de luz carregavam uma aura aterrorizante enquanto atacavam o senhor da cidade. Shan assistiu à cena e ficou extremamente nervoso. Ele queria ajudar o senhor da cidade, mas também sabia que se subisse agora, apenas estaria arrastando o senhor da cidade para baixo. O senhor da cidade lutou com a Limbai e os outros com grande dificuldade. Ele não se atreveu a ser nem um pouco descuidado. Contanto que ele revelasse uma falha, haveria muitas brechas e ele seria derrotado. Quanto mais Fatih atacava, mais chocado ele ficava. Se não fosse por Limbai ajudá-lo, com a força restante do senhor da cidade, ele teria morrido no local. Ao mesmo tempo, Fatih olhou para Fu pelo canto dos olhos. Vendo que Fu ainda estava parado no local, como se raízes tivessem crescido sob seus pés, ele praguejou em seu coração, covarde. Limbai aproveitou a lacuna entre o Lorde da cidade e o Little Red. Seus pés eram como libélulas deslizando na água e sua figura era como uma rajada de vento. Ele segurou a espada longa com força com uma das mãos e apunhalou-a na costela esquerda do Lorde da cidade. O senhor da cidade bloqueou apressadamente o ataque de Little Red. Seu pé direito deu um pequeno passo à frente e seu corpo torceu para a esquerda. Ele aproveitou a oportunidade para sacar uma espada e acertou-a da espada longa. Nesse momento, Fu, que estava no mesmo lugar, moveu-se. Ele segurava uma longa espada na mão e cortou de cima para baixo, jurando cortar a mão direita do senhor da cidade. O senhor da cidade ficou chocado. Ele já havia estendido a mão direita. Era impossível parar. Seus olhos estavam vermelhos. Ele cerrou os dentes e cuspiu um bocado de sangue. O sangue respingou no ki demoníaco circundante. Como óleo derramado em uma fogueira, o ki demoníaco subitamente surgiu e se expandiu, envolvendo o corpo do senhor da cidade em um instante. No entanto, o Lorde da cidade ainda não tinha medidas suficientes. Ele pegou uma pequena espada com a mão esquerda e golpeou a longa espada na mão de Fu, tentando desviar um pouco da força. Bang! O som de metal colidindo soou.
A longa espada na mão de Fu não atingiu a mão direita do senhor da cidade como esperado, mas foi bloqueada pela longa espada que apareceu no meio. Senhor da cidade, perdoe a incompetência do seu subordinado por ter corrido mais tarde. Um homem com sobrancelhas em forma de espada e olhos vermelhos, que emitia energia e segurava uma longa espada, falou com uma voz sonora. Foi Yang Xing. Vendo isso, o senhor da cidade não perdeu esta oportunidade. Depois de golpear a longa espada na mão de Lin Bai, ele usou a mão cercada por uma grande quantidade de Qi demoníaco para atacar o gordo. O gordo não esperava esse ataque. Ele foi atingido no ombro direito e cuspiu um bocado de sangue negro enquanto recuava para o canto do altar. Depois de ferir gravemente Fatih, o senhor da cidade não o perseguiu. Em vez disso, ele e Yang Xing atacaram Lin Bai e Fu juntos. Com a entrada de Yang Xing, o lado de Lin Bai estava empatado. Se você quiser matar o senhor da cidade, então terá que passar por cima do meu cadáver. Yang Xing rugiu com raiva. A espada longa em sua mão abriu e fechou. Ele não se importava nem um pouco com a defesa. Em vez disso, ao atacar, ele soltou ondas de rugidos. Fu descobriu a fraqueza de Yang Xing. Ele balançou a longa espada na mão e cortou o pulso de Yang Xing. No entanto, Yang Xing não se esquivou. Ele continuou a balançar a longa espada na mão e esfaqueou o pescoço de Fu. Foda-se. Fu amaldiçoou em seu coração. Ele só poderia recuar. Ele já podia sentir que Yang Xing havia caído em estado de loucura. Ele não hesitaria em usar um movimento que machucasse o inimigo e a si mesmo. Fu teve a maior dor de cabeça ao lidar com esse tipo de pessoa. Yang Xing viu o medo de Fu e o perseguiu. Ele acenou com sua longa espada e enfiou-a diretamente no peito esquerdo de Fu. Enquanto Fu recuava, ele jogou alguns punhais. No entanto, Yang Xing ainda não se esquivou. Em um piscar de olhos, ele estava na frente de Fu. Fu cerrou os dentes e brandiu a faca. Arranhou o peito de Yang Xing e deixou uma ferida sangrenta. A longa espada na mão de Yang Xing também perfurou o braço de Fu e o perfurou. Para onde você está olhando? O senhor da cidade gritou alto. Seu corpo parecia um fantasma quando ele se aproximou de Lin Bai. Sua mão era como uma garra fantasma quando alcançou o coração de Lin Bai. Antes que a garra o alcançasse, Lin Bai sentiu que seu peito estava envolvido por uma força que dificultava sua respiração. Ele cerrou os dentes e puxou uma perna, chutando a garra da mão do Lorde da cidade. Estrondo. Com um estrondo, Lin Bai deu um passo para trás. O Lorde da cidade estimou a distância e acenou com a mão mais uma vez. No entanto, o senhor da cidade não esperava que Lin Bai virasse a cabeça e corresse em direção a Yang Xing assim que ele atacasse com a palma da mão, brandindo a longa espada na mão. Lin Bai. Como poderia o senhor da cidade não saber o que Lin Bai estava pensando? Lin Bai queria aproveitar a situação para acabar com uma pessoa e depois esgotá-la até a morte. O senhor da cidade queria persegui-lo, mas já era tarde demais. Yang Xing percebeu a estranha situação atrás dele e quis reagir. Ele não podia deixar o inimigo machucá-lo por nada. No entanto, Fu, que finalmente recuperou o fôlego, não desistiu de tal oportunidade. Ele segurou Yang Xing com força. Uau! O sangue espirrou por toda parte e seu braço voou para cima. O braço esquerdo de Yang Xing foi aberto em seu ombro. Seu braço decepado tremia de sangue enquanto ele voava alto para o céu. A dor dilacerante fez Yang Xing enlouquecer e quase o fez desmaiar. Ah! O gravemente ferido Yang Xing era como uma criança com muitas brechas e armas vazias. Lin Bai Fu naturalmente não abriria mão desta oportunidade. Eles seguraram suas armas e planejaram dar um golpe final em Yang Xing. No entanto, ao mesmo tempo, Lin Bai viu pelo canto do olho que o rosto originalmente indignado do senhor da cidade havia se transformado em um sorriso sinistro, e seus lábios estavam franzidos. Lin Bai percebeu que algo estava errado e gritou com Fu. Saia do caminho. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.